porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele tem feito muito por nós. Você está feliz aqui nesta noite? Amém? Amém? Glória a Deus. Pois vamos orar? Senhor Jesus, nós rendemos louvor a Ti nessa noite. Nós agradecemos a oportunidade que nós temos nessa semana dar continuidade ao nosso culto. O nosso culto que iniciamos em casa e agora nós estamos aqui com o coração disponíveis a Ti, Pai. Nós queremos nessa noite Te adorar em espírito e em verdade. E que através do louvor e da adoração que entregarmos a Ti nessa noite, o Senhor também se mova aos nossos corações através da palavra. E a palavra revelada do Pai ao nosso coração possa trazer, meu Deus, a mudança necessária. Possa, Senhor, fazer com que nós venhamos crescer em Ti, em intimidade, na presença, no direcionamento, na Tua vontade. Que possamos estar com o coração disponível à Tua vontade. Espírito Santo de Deus, comunica à Tua igreja aquilo que Tu deseja comunicar essa noite. Oh Pai, nós estamos aqui porque sabemos que é pelo Senhor e por o Senhor. Sem o Senhor nada conseguiremos fazer. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós estamos aqui porque sabemos que a Tua palavra é lâmpada, Pai. A Tua palavra é que nos frutifica, que nos alimenta, que nos fortalece. E é na Tua palavra que nós confiamos, Senhor. Nessa noite, não será uma mesma noite de ontem, mas será a noite que o Senhor reservou para cada um de nós. Não deixa nenhum sair daqui sem ouvir, sem perceber, sem sentir, sem ser edificado. Mas que todos possam ser cheios, como diz a Tua palavra, cheios do conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Mais uma vez, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Eu posso ouvir a igreja, o véu que separava a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
igreja, só para te adorar. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E eu nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, e este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdida estou sem ti. Oh, e eu nada sou sem ti, meu Jesus. E perdida estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Você pode dizer isso a Ele? Oh, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver.
onde flui o... Diga para te adorar, para te adorar. Dos reis foi que eu nasci, oh Rei, Jesus, meu prazer, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só igreja pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vocês estão aí? Estão no terceiro céu ainda, né? Adorando. Queridos, que alegria estarmos na presença do Senhor para a nossa terça da palavra. E nós estamos falando sobre o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que faz justiça. Então abra sua Bíblia, Salmos número 9, o texto que nós estamos fazendo uso, e estamos falando sobre as três faces da justiça de Deus. A última que falaremos é sobre o juízo. Amém? Mas temos que terminar antes aquilo que iniciamos na semana passada. Salmos 9, né? Não tem capítulo? Salmos número 9, versículo 7, está escrito: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústias. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo meditar dela em nosso coração, pela revelação da mesma em nossa alma. Fala conosco mais uma vez, porque nos reunimos como filhos em volta da tua mesa. Já louvamos o teu nome, em nosso coração te adoramos profundamente, e agora precisamos, carecemos de uma direção. Precisamos ouvir a tua voz, para que discernimento e sabedoria sejam derramadas e derramados em nossa alma, para que possamos continuar caminhando firmes naquilo que recebemos de ti, Senhor, sem olhar e sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas como o Senhor disse a Isaías: haverá uma voz de trás de ti que dirá: esse é o caminho, andai nele. É essa voz que queremos ouvir essa noite aqui, pelo teu Espírito, para que não nos desviemos da tua presença. Queremos andar no caminho, por isso oramos em nome de Jesus, te pedindo estas bênçãos e por fé te agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor, sente-se adorando a Ele. Meus amados, nós falamos na semana passada sobre como Deus exerce justiça e como Deus, exercendo justiça, é para aqueles que buscam Ele, como nós lemos no texto, os que confiam nele, é um alto refúgio para os que são oprimidos, e Ele é um alto refúgio em tempo de angústia.
E para mostrar isso, nós falamos sobre o caráter de Deus, e então nós falamos a respeito da história de Abraão com Agar, a sua serva, amém? Então vá lá para o texto em Gênesis, e os irmãos que não estiveram aqui na terça-feira passada, você vai encontrar esta mensagem no canal do YouTube da igreja. Assista, ouça, vai falar muito ao seu coração, para que você entenda esses aspectos da justiça de Deus, e para você ver como Deus aplica justiça sobre todos os que são oprimidos. E nós lemos Gênesis capítulo 16, é para lá que você deve ir agora, e nós falamos sobre a opressão que inicialmente foi imposta sobre Agar. Nós ensinamos quem era Agar, a escrava egípcia. Nós descobrimos que o nome dela significa a que foge, ou fujona, e nós vimos a maneira como ela foi oprimida, e a maneira como depois ela se tornou orgulhosa, a ponto de desprezar a sua senhora. Capítulo 16, versículo 6. Perdão, vamos ler o versículo 4, para a gente ter um contexto. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu colo, em teu regaço. Vendo ela agora que está grávida, concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Isso é uma palavra muito pesada de se dizer, e dentro do contexto judaico, quando o judeu diz isso, que o Senhor pese entre mim e ti, é algo muito pesado mesmo, de verdade, porque Deus recebeu uma palavra da boca de alguém para exercer, inclusive, juízo sobre ele, né? E é exatamente o que Sara está dizendo, que Deus julgue entre ela e Abraão, porque ela quer que Abraão a defenda. Versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sara, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Amém? Nós entendemos aqui na terça-feira passada que o drama que Agar começou a viver desde que foi entregue como escrava a Sarai, o drama que ela começa a passar desde que depois é entregue a Abraão para engravidar, para ser uma barriga de aluguel, todo esse drama, quando Sarai se vê grávida de Abraão, quando Agar se vê grávida de Abraão, e vê que Sarai não pode ter filhos, então ela diz: é hora de mudar o jogo. É hora de mudar o jogo, porque agora a proeminência é minha. Sou eu que me torno importante na casa, inclusive mais importante que a minha senhora, porque mesmo ela tendo uma promessa, não tem um filho. E eu agora estou grávida de Abraão, que é dono da promessa. Talvez Agar também pensasse: a promessa que Deus fez a Abraão vai cumprir no meu filho,
no menino que carrego. Então, Sarai vem a Abraão, e vem a Abraão porque ela quer oprimir Agar, mas Abraão não permite ainda, porque Agar está grávida de um filho dele. Imagine que o sonho desse homem é ter um filho. O sonho desse homem é ter um filho. E a mulher está carregando o filho. Mas Sarai vem e diz que Deus julgue entre eu e você. Colocou Abraão na berlinda. E aí Abraão diz: ela está na tua mão, faz o que quiser. Foi você que começou esse negócio todo. Agora quer maltratá-la? Faça o que quiser. E é exatamente o que Sarai vai fazer: maltratá-la. A Bíblia não diz como Sarai maltratou Agar, mas diz que a oprimiu, dia após dia. Talvez um sentimento de inveja tenha tomado o coração de Sarai, porque a inveja ela é algo terrível na alma de um cristão. A palavra inveja vem de invidere, e o que significa isso? A dor que eu sinto pela alegria do outro. Você vê alguém com alegria e você sente dor de ver outro feliz. Isso é inveja, invidere. E é interessante que a inveja ela não vem só de quem está embaixo e olha para cima. A inveja também vem de quem está em cima e olha para baixo. A inveja vem de quem tem muito e fica com inveja de quem quase não tem nada ou de quem não tem nada. Tem gente que tem muita riqueza, mas não tem felicidade. E tem inveja de quem não tem riqueza, mas vive feliz. Sente dor pela alegria do outro, né? Isso deve ser uma vergonha. E é interessante essa questão da inveja, porque a gente vê, por exemplo, a inveja no coração de um rei chamado Acabe, que tinha as maiores e melhores vinhas de Israel, mas ele passava e via uma pequena vinha no quintal de um homem chamado Nabote, e ele invejava aquela vinha, aquelas uvas, de maneira que vai dar um jeito até de matá-lo, porque a Bíblia diz que ele ficou doente. Ele é o rei de todo Israel, tem vinhas gigantescas, tem tudo, mas toda vez que ele passa na carruagem, na frente da casa de Nabote, ele vê as vides de Nabote no quintal dele, verdinhas, as uvas bonitas. Ele trata com muito cuidado, com muito zelo. Ele chega e diz: me vende essa terra, eu preciso dessa vinha. Ele disse: eu não posso, porque essa é a herança do meu pai, e a lei não permitia vender mesmo. Eu não posso. Aí a Bíblia diz que a mulher Jezabel, a rainha Jezabel, mulher de Acabe, olha para Acabe e vê que há muitos dias ele não dorme, está escrito assim, não come, e está triste, acabrunhado. Ela diz: por que é que você perdeu o apetite? Por que é que você perdeu o sono? Por que é que você perdeu o sossego? Aí ele, como menino, vai dizer: é por causa da vinha de Nabote. Eu quero a vinha para mim. Perde a fome, perde o sono. Aí ela diz: é só isso? Vai mandar matar Nabote para tomar a vinha para dar para o marido. E faz isso. A inveja é terrível. Por exemplo, quando nós lemos a história de Ana, Ana é estéril, e ela tem uma rival, a segunda mulher do seu esposo, Eucana, e ela tem uma rival que pode gerar filhos, e Penina fica grávida. Se uma tem desejo de gerar filhos e não pode ter filhos, a outra pode ter filhos e está grávida, quem é que tem inveja de quem? Não é Ana que tem que ter inveja de Penina? Sim ou não? Porque a Penina está grávida, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Penina, grávida, tinha inveja de Ana, estéril. Que negócio, hein? A invejosa é a que tem, não é a que não tem. Que negócio esse? Então, para você entender como são as raízes da inveja, elas são capazes de roubar a paz de uma pessoa, o apetite dessa pessoa. A pessoa começa a competir com a outra, sem a outra nem saber que está competindo. Tudo acontece na cabeça dela.
Tudo acontece na alma dessa pessoa. Uma competição que ela jura. E se chegar para o invejoso, ele é que vai dizer que o outro é que tem inveja. Nunca admite. Então isso é muito perigoso. E é o que está acontecendo aqui. Sarai tem inveja de Agar, que está grávida. Agar fica agora achando que é melhor do que a sua senhora. E por isso agora ela se impõe. Não quer mais o lugar de serviço, ela quer o lugar da sua senhora. E então Sarai vai a Abraão e diz: permita que eu faça do meu jeito. E começa a oprimi-la. E o que é que acontece? A Bíblia diz que, sendo Agar oprimida, foge. Seu nome significa fujona. Então o que é que ela vai fazer? Fugir. E eu disse aqui na terça-feira passada que talvez ela tenha ganhado esse nome justamente por causa da sua trajetória. Assista lá a mensagem, se você não assistiu, que vai com certeza falar muito ao teu coração. Mas a Bíblia vai dizer então no capítulo 16, versículo 10, que o anjo do Senhor encontrou, glória a Deus, aleluia, o anjo do Senhor encontrou Agar, no versículo 7. Será que o outro é melhor, Diego? O microfone? Aleluia. Esse som é cismado comigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Som. Ei, aumenta esse aqui. O anjo do Senhor a encontrou. E o que é que o anjo do Senhor diz? A Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: agora vai, te humilha debaixo da mão da tua senhora. O que é que o anjo está dizendo? O anjo quer fazer justiça, Deus quer fazer justiça por Agar. Mas Deus está dizendo o seguinte para Agar: você não pode receber justiça, nem refúgio na sua opressão, se você não se humilha. Então vamos lá. A gente precisa entender esse princípio. Pastor, eu estou sendo oprimido. Pastor, eu fui injustiçado. Pastor, mas se você não se humilha, Deus não pode fazer justiça no seu lugar. Por quê? Porque sem humilhação você executa sua própria justiça. E você executa de várias maneiras. De maneiras que você talvez nem considere. Mas você executa justiça, por exemplo, falando mal dessa pessoa toda vez que tem oportunidade. Levantando no coração de alguém desconfiança a respeito dela. Assim como quem não quer nada, mas você está colocando ela em juízo. Você está executando juízo. Deus disse assim, minha é a justiça. Não tomem, pois, juízo sobre ninguém, porque é minha a justiça. E se você tomar juízo, então eu não entro. Eu não vou entrar. O anjo está dizendo a Agar: vai humilhar-te. Te humilha debaixo da mão da tua senhora. Entende qual é o teu lugar naquela casa, Agar. Se humilhe lá. Se você se humilhar, aí o anjo vai fazer uma promessa para ela. Aqui está a execução da justiça de Deus para abençoar a oprimida, para ser um refúgio para Agar. Agora, vai e humilha-te. E eu já disse aqui algumas vezes que ninguém, irmãos, ninguém tem capacidade de te humilhar. Vou dizer de novo, porque a gente diz muito assim: fulano me humilhou. Não, ele te ofendeu. Ele não te humilhou. Você se sentiu humilhado, mas o que ele fez foi lhe ofender. Quem está entendendo isso? Lhe causou mal, lhe causou dor. E a gente chama isso de humilhar. Porque para que seja humilhação, eu tenho que me submeter. Ninguém é capaz de humilhar quem não se submete.
Então a pessoa me ofende, a pessoa fala mal de mim, a pessoa me maltrata. Isso é tudo, menos humilhação. Até que eu me humilhe, até que eu me quebrante. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, Ele humilha até mesmo Faraó no Egito. Mas por que Faraó é humilhado? Porque toda vez ele se quebrava. Deus está fazendo, ore por mim, eu entendo, eu compreendo. Sim ou não? Agora, se você não se submete, não é humilhação. Não é. Aliás, é a própria Bíblia que diz que só você pode humilhar-se a si mesmo. A gente diz assim, os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso. O que está escrito é, aquele que a si mesmo se humilha. De novo, aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Meu patrão está me humilhando. Não, ele está te oprimindo, ele está te perseguindo, ele está te maltratando, ele está te ofendendo. Mas para que seja humilhação, você precisa se submeter. O senhor tem razão, eu quero melhorar. Como é que eu posso melhorar? Se humilhou. E quem se humilha é exaltado. É difícil lidar com muita gravidade sobre quem se humilha. Porque a pessoa até vem dizendo, hoje eu vou esbagaçar com ela. E quando ela se humilha, a pessoa não está pronta para ver o outro humilhado. Se desarma. Porque não está pronto para ver aquilo, está pronto para guerrear. E a pessoa diz, você tem razão. Já entrei em algumas discussões, e quando eu digo assim, você tem toda a razão, como é que eu posso melhorar? A pessoa se desarma, ele nem sabe mais o que dizer. Não, vamos ver aí. Eu nem queria falar assim. Se desarma. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Por isso o anjo está dizendo, você quer o seu lugar naquela casa? Você quer realmente que a bênção venha sobre a sua vida? Você quer que Deus faça justiça por você, Agar? Então volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Porque automaticamente o anjo do Senhor está dizendo assim, sabe por que você está sendo afligida? Porque você rompeu limites. Porque você não entendeu qual é o teu lugar. Se você estivesse no seu lugar, a própria Sara estaria com 2 servos te abanando e dando comida na tua boca. Porque você carrega uma criança que ela quer ter como filho. Quem está entendendo isso? Mas agora você não se contenta só em carregar o filho do marido dela. Você agora quer o lugar dela na casa. Esse é o problema. E esse sempre será um problema na vida do ser humano, que sempre quer o lugar do outro. Você vê que até mesmo na cruz, tem discussão de quem é melhor, de quem é na cruz lá de Cristo. Jesus, entre 2 ladrões, ainda tem uma discussão para ver quem é maior, quem é pior, quem é melhor. Ninguém quer se submeter nunca, até que um deles, olhando para Jesus e as suas atitudes, se submete. E Jesus diz o que para ele? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então entenda que ela está sendo perseguida por um mal que ela mesma provocou. No entanto, como é que Deus vai fazer justiça? Escute, versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes, e dará à luz um filho, o seu nome será Ismael. Eu falei aqui na terça-feira passada que o anjo já revelou o sexo da criança. Porque ainda tinha, que esperar nascer, não tinha ultrassom, para saber se seria um menino ou uma menina. Ainda tinha esse agravo sobre Agar. Eu fico imaginando Sarai dizer, deixa nascer, se for uma menina. Aí vamos ver aqui no que é que isso vai dar, né? Mas o anjo já está dizendo, é um menino. E o anjo está dando o nome do menino. Ismael, que significa o quê? Alguém lembra? Deus ouve. Deus ouve. Olha que coisa linda. Porque aqui, irmãos, está uma promessa que Deus está fazendo a Agar. Eu vou ouvir o menino. Aleluia. Esse menino se chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Toca em alguém e diz, Deus ouve. Deus ouve dores.
as dores, Deus ouve. Ele ouve as aflições. É tão lindo quando a gente lê isso várias vezes na Bíblia. E ouviu o Senhor a aflição do seu povo. E ouviu o Senhor a dor do seu povo. E ouviu o Senhor o clamor do seu povo. E a Bíblia até diz assim, ó: e ouviu o Senhor o estalo do chicote de Faraó sobre as costas do seu povo. Deus ouve. E Ele faz justiça a todo aquele que nele espera. Então o anjo do Senhor vai dizer: volta, volta, porque nessa humilhação você receberá uma bênção. Versículo 12: ele será homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. É o Roir, o Deus que me vê. Então nós temos aqui dentro do contexto da justiça de Deus, é que Deus, para executar justiça, para executar misericórdia, para executar até mesmo juízo, com equidade, com reta justiça, Ele é o Deus que ouve, e Ele é o Deus que vê. Ninguém consegue esconder dele nada, ninguém consegue ocultar dele coisa alguma. Por isso, quando Ele julga, julga retamente, não julga como nós julgamos, de ouvir falar, não julga porque vimos e interpretamos de alguma maneira alguma coisa, julga com reta justiça. Eu já contei aqui algumas vezes sobre como uma vez o meu avô, o pastor Osmar, quando era presbítero, isso na década de 80, na década de 70, ele quase foi disciplinado e naquele tempo perdia o ministério. Como? Ele morava ali na Vermelha, né, no bairro Vermelho, ali na Miguel Rosa, exatamente ali pertinho de onde é aquela Mossoró Peças. E ele botava a cadeirazinha de espaguete na porta toda tarde e ia ler a Bíblia. E um dia ele lendo a Bíblia sentado na cadeira, tem uma folha de papel na Bíblia, ele enrola a folha, deixa bem fininha lendo, e começa a morder a ponta da folha e puxar. Vai passando um abençoado. Olhou para ele e disse: eu não acredito. O presbítero Osmar fumando. Correu no pastor Pedreiras, saudosa memória, e foi lá dizer: pastor, eu passei ali, o pastor Osmar está desviado, o presbítero Osmar está desviado, está sentado na porta da casa, fumando. Ele traga que joga fumaça por cima. Esse é o problema do falador, né? O falador é assim, ó: parece que era ela, porque o cabelo parecia com o cabelo dela. Eu olhei de longe, disse que disseram que era ela mesma. É assim, é sempre assim. O pastor disse: eu não acredito, e subiu na bicicletinha, chegou lá. O vovô estava tão concentrado lendo a Bíblia e mordendo a ponta, que o pastor olhou e disse: Pai do Senhor, irmão Osmar. Ele pulou e disse: Pai do Senhor, meu pastor, deu um abraço. Aí ele disse: o senhor veio me visitar? Não, estou de passagem. Porque Satanás foi lhe acusar lá em casa e o outro do lado. Acusar de quê? Aí, meu irmão, adivinha aí, adivinha não, que você não pode adivinhar, mas diga aí, o que é que aconteceu com o abençoado que inventou a história? Disciplinado. Eu sou desse tempo ainda de igreja, que quando você trazia qualquer coisa para um pastor e não conseguia provar, a disciplina que você pediu para o outro caía sobre você. Quando você levantava qualquer calúnia e não conseguia provar, era você que era disciplinado e era dito do altar a razão de você ser disciplinado. Porque a Bíblia diz que você não se atreva a fazer acusação sem ter sido testemunha ocular. E a Bíblia diz que se for contra um pastor, um obreiro, tem que ter 2 ou 3 testemunhas com você dizendo: nós vimos. Porque hoje a gente se dói com as pessoas
E simplesmente porque se dói, já começa a difamar, a inventar uma coisa, né? A dizer. A gente que conversa com muita gente percebe qual é o irmão aqui que não olha direito para o outro. Família é assim, né? Um dia desse um disse assim, eu dizendo, rapaz, mas que louvor tremendo, fulano cantou. Aí um do nada, estava lá, estava nem na conversa. Canta bem, eu só não gosto do jeito que ele fica cantando todo tempo com os olhos travados. Por que não abre os olhos? Eu digo, esse aqui, já não está esse aqui. Está nem na conversa. Fica procurando um defeito em você, irmão. Fica procurando uma coisa para falar, fica procurando um negócio. E você fica procurando no outro também. Humanidade. Por isso que a gente precisa se submeter a Cristo. Morrer para si mesmo. E essa é a maior batalha que a gente pode travar. É a batalha contra si mesmo. Essa é a maior batalha que a gente pode travar. Então, entenda que Deus está dizendo, eu julgo com reta justiça porque eu vejo. Eu julgo com reta justiça porque eu ouço. Olha o que aconteceu, por exemplo, no arraial de Israel. Moisés, o profeta de Deus, foi abandonado. O pessoal não gosta muito de falar nisso por aí não, porque, né? Mas Moisés, o profeta de Deus, foi abandonado por sua esposa Zípora. Foi lá, largou ele, foi embora, abandonou, não queria ministério, não queria saber dele, abandonou. Aí a Bíblia diz que Moisés casou-se de novo. Casou-se com uma mulher cuxita, uma morenona, uma negona, né? Uma mulata. Moisés disse, é com essa que eu vou casar. Sabe o que é que começou? No meio do arraial de Israel? Todo mundo ficou tranquilo. Até que Miriam, a profetisa, irmã de sangue de Moisés, e Arão, o sumo sacerdote, irmão de sangue de Moisés, começaram a dizer, os dois, no meio do povo, Moisés não deve ser um homem de Deus, porque se casou com uma cuxita. Por que não escolheu dentre a nossa família alguém? Não deve ser homem de Deus. E você sabe por que a Bíblia diz que eles começaram a falar mal de Moisés? Porque a Bíblia diz que Miriam e Arão andavam no meio do arraial e as pessoas diziam assim, Moisés é um homem de Deus. Deus fala com Moisés. Vamos buscar conselho em Moisés. Vamos consultar o que Deus diz através de Moisés. Vamos a Moisés para ser aconselhado. Aí Miriam começou a dizer, não sou eu porventura profeta também? Porque qual era o ministério de Miriam? Profetiza. Está escrito em Miqueias, no livro de Miqueias, Deus disse assim, não fui eu que levantei a Moisés, Arão e Miriam como líderes do meu povo. Para você que diz que não tem liderança feminina no Antigo Testamento. Deus disse que levantou Miriam como líder. Tá? Então, escute isso. Ela é profetisa. Arão é sumo sacerdote. Mas ela fica, só é Moisés que é profeta? Arão diz, é só Moisés que sabe das coisas? E aí procuraram em Moisés uma falha. E o que é que eles acharam como falha contra Moisés? Seu casamento com a mulher cuxita. E começaram a espalhar no arraial. Aí a Bíblia diz assim, e Deus viu, ouviu e desceu. Toca de novo em alguém e diz assim, Deus ouve. Sabe aquilo que você chama num cantinho e diz assim, ó, vem cá, porque ninguém pode saber. Deus ouve. Entra aqui no quarto, deixa eu te contar uma história que ninguém pode. Deus está ouvindo. Não, eu vou aí depois, porque precisa ser em secreto. El Roi está vendo. Ele ouve. A Bíblia diz, e Deus viu e ouviu, e desceu em uma nuvem no meio do arraial, para falar com Moisés, Arão e Miriam. E sabe o que a Bíblia diz que estava acontecendo quando Deus desceu? Miriam e Arão estavam na tenda de Moisés, sentados na mesa dele, comendo
porque assim esses infelizes, eles falam mal de você, arrebentam com você e depois vão jantar na tua casa. Moisés inocente, sentado na mesa, Deus vem e diz: Moisés, Miriam, Arão, saiam para fora. Ele sai. Moisés, Deus disse assim: eu vou falar com vocês. Miriam, tenho uma pergunta para te fazer. Olha como Deus é assim, cirúrgico. Há no meio de vocês quem profetize? O que é que ela é? O que é que ela é, irmãos? Aí Deus pergunta para ela: tem aí, Miriam, quem profetize? Miriam, tem, Senhor. Deus olha para Arão e diz: Arão, há no meio de vocês quem tem visões, sonhos e revelações? O ofício do sacerdote era revelar no Urim e no Tumim. O ofício do sacerdote era ter revelações, sejam sonhos, sejam visões, e buscar a Deus e buscar resposta nas duas pedras que estavam de pendurado no peitoral do juízo, Urim e Tumim. Uma pedra, basicamente, de maneira básica você entender, uma pedra significava sim, sim, a outra significava não. Uma é sim, a outra é não. Quando eles tinham alguma coisa para fazer, eles perguntavam: Deus, nós iremos a tal lugar? Se a pedra que estava no peitoral começasse a irradiar luz e fosse Urim, sim, vá. Se a pedra que irradiasse luz fosse o Tumim, não vá. É por isso que você vai ver constantemente, antes de Davi ir para a guerra, ele pedia a Abiatar para trazer o peitoral, e ele levantava o peitoral diante do Senhor e dizia: irei eu para essa batalha, Senhor? Aí Deus respondia no Urim: sim, vai. Aí ele perguntava: irei eu, e indo eu, vencerei? Sim, você vencerá, porque Davi não era bobo nem nada. Porque ele perguntava: eu devo ir? Deus disse: vai. Depois ele perguntava: se eu for, vou vencer? Deus disse: vai. Aí ele pergunta a terceira coisa: e voltarei para casa vivo? Por que Davi faz isso? Porque Davi entende como Deus trabalha. Porque muitos reis maus perguntaram para Deus: eu devo ir para a batalha? E Deus disse: deve. Mas Deus os enviava para lá para morrer. Então Davi não é bobo. Eu devo ir, Senhor? Vai. E se eu for, vencerei? Vencerá. E voltarei e trarei os que são meus? Eu estou citando aqui Ziclag, quando a sua família é levada. Ele diz: tu voltarás e trarás a todos, e nada se perderá do que for teu. Mas a Bíblia diz que um dia, que Davi já tinha vencido os filisteus por 3 vezes, os filisteus se juntaram 5 reis e disseram: vamos matá-lo. E então Davi juntou o exército. Já tinha, quem já está acostumado a vencer muitas vezes, né? Porque tem gente que vai se acostumando, e quando vai se acostumando a vencer, para de orar. Vai prosperando, aí para de buscar, para de jejuar, vai parando. Mas a Bíblia diz que ele, mesmo assim, vencendo, foi buscar o Senhor e disse: Senhor, subirei eu contra os filisteus? Deus disse: não subirás. E Davi disse: por que não subirei, Senhor? Deus disse: porque se você subir, você morre. Que coisa, hein? A pergunta é: por que Deus não disse: vai e eu vou te livrar, fazer qualquer coisa? Naquele dia tinha alguma coisa errada. Podia ser no exército, podia ser no coração do próprio Davi. Aí Davi disse: o que eu faço? Ele disse: vai, entra no meio do bosque e te esconde. Toca em alguém que está do seu lado e diz: tem hora que Deus quer que você se esconda. Você gosta muito de aparecer, mas tem hora que Deus diz: se esconde. Porque se você aparecer demais, vão te matar. Vou dizer de novo, porque eu sou profeta e estou profetizando. Se você aparecer demais, vão matar você. Há momentos que você tem que se esconder. Davi disse: eu me escondo até quando? Deus disse: o exército virá contra ti. E quando o exército vier todo contra ti, tu ouvirás o som de um exército por cima das folhas das árvores do bosque.
esse é o meu exército. Quando todo esse meu exército passar e destroçar os filisteus, então tu sairás para o despojo. Deus está dizendo, você vai se esconder, eu vou guerrear por você, vou matar seus inimigos, e você vai sair só para juntar o despojo para você. Aleluia! Então tem hora que a gente tem que entender o mover de Deus. Tem hora que Deus não quer que você lute. Davi, você já lutou 3 vezes, ganhou. Agora, se esconda. Já quieta um pouquinho aí. É interessante como quase todas as pessoas que Deus usou na Bíblia, Ele levava para esses tempos de se esconder. Né? Um tempo de crescimento para essa pessoa, de trabalhar de Deus. Porque se você se ocupa demais, às vezes eu fico dizendo para mim mesmo, Senhor, tenha misericórdia do teu servo está acelerado e eu não quero descansar no hospital não, me dê descanso aqui mesmo, né? Porque de vez em quando Deus leva a gente passar um dia no ar-condicionado, né? Ano passado isso aconteceu comigo por 2 meses, porque eu disse em janeiro, e em março aconteceu. Alguém me disse assim, pastor, diminua. Eu disse, meu irmão, só se eu perder a voz. Aí você lembra como é que eu voltei de Goiânia? 3 meses sem voz, quieto. Vinha para o culto, ficava quase chorando, com vontade de ministrar, e sem voz. Aí eu aprendi. Digo, eu vou mais devagar. Amém? Então Deus disse, tem revelação aí? Tem Urim, tem um Tumim. Ele carrega. Aí o que é que o sacerdote vai dizer? Sim, Senhor. Tem quem tem a visão. Tem quem tem a revelação. Porque tem Urim, tem um Tumim aqui. Sim, sim, não, não. Amém? Por isso que Jesus vai dizer o quê? Seja a tua palavra sim, sim, Turim, Turim, Tumim, Tumim. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Ah, eu vou ver. O brasileiro é assim, você pode ir lá em casa almoçar comigo dia tal, diz, vou fazer de tudo para ir. Não vai. Se ele disser, eu vou, tem uma chance de ir. É? Quando alguém não está afim, diz assim, bora marcar um dia desses, né? Esse é o brasileiro, a gente já entende aqui. O europeu encontra um brasileiro e enlouquece, porque leva tudo a sério, né? E a gente se entende, né? A linguagem é essa. Então, sim, sim, não, não, você está entendendo o que Jesus disse, tumim, turim, tumim, tumim, turim, turim, sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Aí o que Deus diz? Muito bem, Miriam, muito bem, Arão, agora escute, quando eu falo por profecia, por sonhos ou por revelação, eu falo por parábolas, que necessitam de uma interpretação. Deus está colocando Miriam e Arão no lugar deles, como o anjo estava colocando Agar no lugar dela. Miriam, teu nível de revelação é esse. Arão, teu nível é maior do que o de Miriam, porque você entra na minha face uma vez por ano. Mas quando eu falo com você, Miriam, e com você, Arão, eu falo por inspiração. E quando eu falo por inspiração, eu uso parábolas que necessitam de interpretação. E o Moisés olhando, sem entender o que está acontecendo. Aí Deus diz, mas quando eu falo com o meu servo Moisés, eu não uso de maneira alguma de parábolas, eu não tenho arrodeios com Moisés, eu digo a Moisés todo o meu propósito e falo com ele face a face. Aí qual é o problema? É que Deus disse assim, como é que vocês sabem que eu falo com ele face a face e não tiveram sequer medo de falar contra o meu servo e contra a sua mulher, que é reta diante de mim? E aí, o que é que a gente faz agora? Toda a casa dele anda em retidão,
diante de mim. E agora? O que é que a gente faz? A Bíblia diz, então o Senhor lançou lepra sobre eles. Fez justiça. Mas sabe o que é que Moisés vai fazer? A Bíblia diz que a lepra, Deus lançou sobre eles, está escrito assim, e lançou sobre eles lepra. E Miriam ficou leprosa, da cabeça à planta do pé. Você imagina ter lepra na planta do pé? Significa que você não consegue andar. E por que não caiu sobre Arão? Porque Arão estava vestido. A Bíblia diz, e Arão estava vestido com as vestes sacerdotais. E na veste sacerdotal havia um peitoral do juízo, que Deus mandou botar esse peitoral no peito de Arão, porque Deus disse assim, ó, o sacerdote usará o peitoral, porque toda maldição que for lançada, seja ela de cima, de baixo da terra, o peitoral absorverá, porque Deus disse assim, até quando eu estiver irado e resolver amaldiçoar, o peitoral absorve a maldição. E retorna para os inimigos de Israel por 7 vezes. Por isso Deus diz, porque virão contra ti por um caminho e por 7 fugirão de ti. Sobre a tua tenda não vale encantamento. Tudo isso está ligado ao peitoral do juízo. Então Miriam fica leprosa e é colocada fora do arraial e vai morrer com lepra. Se Moisés não tivesse orado. A Bíblia diz que Moisés foi jejuar e orar por ela. Olha o coração desse pastor. Limpa ela, Senhor. Ela é minha irmã. Eu sei que ela andou no arraial por aí dizendo assim, se não fosse eu, nem tinha Moisés, porque fui eu que botei ele lá no junco. Fui eu que fui chamar minha mãe. Fui eu que disse à filha de Faraó, cria para ti, você quer alguém que amamente? Não tinha nem Moisés. Uma maioria das pessoas não tem problema com você, até que você comece a ir mais alto do que elas. Não tem problema de te ajudar, de te ensinar, até que alguém começa a se destacar mais. Aí já começa, não é todos, a maioria é assim. Humanidade está em nós. Amém? Temos que amadurecer para lidar com isso. Porque a Bíblia diz que o rei Saul amava Davi. A Bíblia diz que a alma de Saul amava Davi. Amava Davi. E quando deixou de amar? Porque Davi ia para as batalhas com Saul. E havia uma música. Saul matou 1000, Davi 100. Muito bem, Davi. Outra batalha. Saul matou 1000. O máximo de Saul é 1000. Davi, 500. Está melhorando, hein, Davi? Saul matou 1000, Davi também matou 1000. Opa! Aí a Bíblia diz que um dia voltam da batalha e o povo canta. Saul matou 1000, Davi 10 milhares. A Bíblia diz que nesse dia o coração de Saul se fechou e o seu rosto não era mais favorável a Davi. Invidere. Porque se ele está no trono e Davi mata 1000, 10.000, 500, seja quanto for, para quem Davi mata? Para manter o rei no trono. Só tem que amadurecer para entender isso. Ainda bem que eu tenho Davi. Ele deveria dizer, não preciso mais ir para as guerras, vou só enviá-lo. Foi ele que o treinou. A Bíblia diz que foi Saul que ensinou Davi a guerrear. Por isso Davi se tornou um guerreiro tão poderoso, porque não havia guerreiro mais poderoso em Israel do que Saul. Teve um discipulado extraordinário. Quem está entendendo isso? Por isso que Davi depois vai chorar a morte de Saul, chamando ele de pai. Meu pai, meu pai. Porque é possível que você ame profundamente quem procura te matar todo dia. Davi amava profundamente. É por isso que quando Judas vem trair Jesus, Jesus olha para Judas e diz, aqui vens, meu amigo. Você não entende a palavra amigo no hebraico? É o que guarda as minhas costas. Então ele está dizendo, aqui vens, você que deveria guardar as minhas costas, meu amigo. Jesus estava sendo sincero com Judas, porque Jesus amava Judas. Era Judas que estava traindo ele, não era Jesus que estava traindo Judas. Quem está entendendo isso? Então perceba estas coisas.
perceba como Deus trabalha para fazer justiça em tudo isso. Então vai e te humilha. Moisés ora por Miriam, Miriam é restaurada. E Arão? Arão, você continua lendo 3 capítulos a seguir, você vai ver que Deus vai chamar Moisés, vai dizer, ó, eu ainda não esqueci aquela história não, viu? Eu quero que você pegue Arão, seus 2 filhos, subam no Monte Tabor, e lá em cima você vai tirar o peitoral do juízo dele e botar em Eleazar. Na hora que você tirar, eu vou matá-lo. Que negócio, hein? Deus executa justiça e juízo a seu tempo. A seu tempo ele executa. Porque a Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente, ainda que seja longânimo, fará justiça. Fará justiça. Amém? Então, voltando a Agar, o anjo está dizendo, eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que ouve, por isso é que eu executo justiça. Aí a Bíblia diz que ela vai botar o nome daquele poço de Lai-Roi, Bel-Lai-Roi, que significa o Deus que me vê, ou aquele que me vê. Agar volta, se humilha, Agar dá à luz a um filho, e Abrão chama o nome do seu filho de Ismael. E isso quando ele tem 80 anos de idade. Então entenda que Agar voltou. Amém? Agar voltou e se humilhou diante da sua senhora e foi recebida. E ela teve o menino, e inicialmente Sarai pegou o menino como filho dela e cria como filho. Como filho dela. Ela vai criar o menino como filho. Se você está aí no capítulo 16 de Gênesis, é o texto que nós estamos lendo. Olha a promessa que Deus vai fazer. Ele será homem feroz, versículo 12. Sua mão será sobre todos e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face dos seus irmãos. Tem muita revelação nesse texto. Porque Deus está dizendo para o seguinte a respeito. Ó, Ismael vai nascer, ele será poderoso. Eu tenho uma promessa para ele. Ele é filho de Abrão, ele também será poderoso. Mas o anjo também está dizendo que ele vai ter um irmão, irmãos. Ele habitará diante dos seus irmãos. Talvez se Abraão fosse ter apenas mais um filho, o anjo tivesse dito, ele habitará diante do seu irmão. Mas habitará diante dos seus irmãos. E aí você tem que continuar lendo para você ver os capítulos subsequentes depois em casa, para você entender isso. Ele será um príncipe. Quando você chega no capítulo 17, passa aí a página. Amém? Diga assim, ó, do capítulo 16. Não, assim não, irmão, com voz de profeta, senão eu paro. Diga assim, do capítulo 16 para o capítulo 17, se passaram 13 anos. Você tem que entender essa cronologia. Do 16 para o 17, se passou quantos anos? 13. Versículo 1 do capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Por que Deus se apresenta depois de tantos anos a Abrão dessa maneira? Porque Deus está repreendendo Abrão por causa de Agar. Você lembra que Deus fez uma promessa a Abrão, você vai ter um filho. E quem vai ter esse filho é Sarai. Mas ele e a mulher vão fazer lá um arranjado para que Deus cumpra a promessa no filho de Abrão com Agar. E por causa desse arranjo, Deus se cala por anos com Abraão. E quando Deus aparece de novo a Abraão, Deus diz, Abraão, eu sou El Shaddai. É assim que está escrito no hebraico. Eu sou El Shaddai. El Shaddai quer dizer
o Deus Todo-Poderoso, para quem não há impossível. Deus está dizendo a Abraão: eu fiz a promessa e eu sou poderoso para cumprir a promessa. Eu não preciso dos teus arranjos, nem dos arranjos de Sarai. O que eu disse que posso fazer, posso fazer. Por isso eu vim te dizer que se você quer receber o que eu te prometi, anda na minha presença e seja perfeito. Porque não será Ismael que herdará a aliança que eu fiz. Você entende que Abraão já está tranquilo com Ismael? Você entende que passou, esse menino já está adolescente? E que todo mundo entendeu que Ismael é o herdeiro? Agar entendeu que Ismael é o herdeiro. Sarai entendeu que Ismael é o herdeiro. Abraão está tranquilo com Ismael. Está ali, é uma bênção. Você entende isso? E aí quando eles acham que Deus aprovou tudo aquilo, que está tudo andando, que está tudo dando certo, que Ele está prosperando, Deus vem anos depois e diz: ei, você errou a rota. Sabe qual é a pior coisa na vida? É quando você tem um sentimento de que está tendo sucesso naquilo que não é o teu propósito. Você avança porque está dando certo, mas não sabe, não consultou a Deus se esse é o caminho. Nós geralmente temos na cabeça que se eu estou prosperando, avançando em alguma área da minha vida, então eu devo estar no caminho certo. Então deve estar tudo dando. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ter sucesso naquilo que Deus odeia. Tem sucesso em algo, mas não é esse o plano. Não é esse o caminho. E agora? Agora vai ter uma tragédia, uma quebra, de unidade nessa família. Agar já está humilhada. Agar já está bem. Sarai já entendeu. Sarai está criando o menino como se fosse dela. Porque Agar pariu em cima das pernas de Sarai, para que o menino passasse pelas pernas dela também. Você imagina Sara deitada, com Agar por cima dela, parindo para passar entre as pernas de Sara, e Abraão segurar o menino lá do outro lado e dizer: é meu filho, e Sara dizer: e meu também. Eita gambiarra, hein? Mas está tudo tranquilo. Aí Deus chega dizendo: não é Ismael. Você já imaginou? Você apostou até aqui em tudo, aí Deus aparece e diz: ei, não é. Não é esse o plano. Não é esse o lugar. Não, eu vou cumprir o que falei. Eu vou fazer o que disse. Aí, Abraão entende isso. E Isaac vai nascer. Amém? Deus vai cumprir a promessa ou não? Vai cumprir a promessa. A Bíblia diz que quando Deus cumpre a promessa e Sara fica grávida, o que vai acontecer? Quando Sara fica grávida, ela despreza Ismael. Ela despreza Ismael. Ela despreza novamente Agar. Ela começa a perseguir novamente Agar. Porque quando Ismael está crescendo, a Bíblia diz que Agar também volta a perseguir Sara. Há uma briga ali acontecendo. Capítulo 21, por favor. Nós estamos já quase encerrando essa parte. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus na próxima terça-feira, o juízo. Versículo 8. E cresceu o menino, falando sobre Isaque, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Agora Ismael
tem 14 anos de idade, e ele está zombando de Isaac. Já tinha mais até. Está zombando. Desmamou, hein? Porque se desmamava, segundo a cultura, entre 4 e 6 anos, às vezes até 7 anos de idade. Vai virar homem agora, sei lá, zombou. A Bíblia não diz o que ele disse, mas zombava do menino. Alguns estudiosos dizem que não só zombava, como beliscava, como ficava mexendo com o que era a promessa. Porque aquilo que não é promessa na sua vida, fica zombando do que é promessa. E você tem que lidar com as duas coisas. Sara viu. Aí começa a confusão. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho. Não é mais filho dela, agora é filho da serva de novo. Porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, porque Abraão ama Ismael por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua descendência. Deus está dizendo: eu sou justo. Eu sou justo, é teu filho. Se eu te fiz promessas, também darei a ele partes da promessa. Se eu disse que farei em Isaque uma nação, farei nele também uma nação. Mas ele não pode ocupar o mesmo espaço. Olhe agora isso aqui. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Você percebe que Abraão está despedindo ele sem herança? Sem nada. Pão e água. Pão e água. E ela sai errante no deserto. Só que ela carrega o menino, que Deus colocou o nome no menino. Como é o nome do menino? Ismael, que significa o quê? Deus ouve. Aí a Bíblia diz que, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. O tiro de arco era 170 metros, de 70 a 170 metros. Ela não queria ver o filho morrer de sede e de fome. E ela chora, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, aleluia. Porque o nome do menino significa o quê? Deus ouve. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Não foi a própria Agar que disse que ele é o Deus que vê? Não foi a própria Agar que chamou o lugar de Deus vê? Não foi o próprio anjo que disse a ela: Deus ouve? Amém? Então o anjo diz: o que tu tens? Sabe, irmãos, às vezes tudo que a gente precisa é relembrar a promessa que Deus nos fez. Às vezes tudo que eu preciso não é de uma nova palavra, é eu voltar para aquela palavra antiga que Deus me deu. O anjo está dizendo: por que você está agitada? Por que você está desesperada? Por que você está dessa maneira? Você esqueceu que quando você estava grávida, o Senhor apareceu a você para dizer que esse menino cresceria, se tornaria um homem poderoso e feroz, que ele reinaria, dominaria. Você esqueceu do que foi dito a respeito desse menino. Você esqueceu do que foi dito a seu próprio respeito, para agora você se desesperar. O que é que você tem? Quando a dúvida enche o nosso coração, nos roubam a promessa. E o anjo diz: para com isso, o que é que você tem? Deus ouviu, desde o lugar onde você está. Ergue-te,
levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Tem gente abandonando a promessa de Deus debaixo de moita, porque acha que nunca vai se cumprir o que Deus falou a respeito daquilo. Tem gente que está soltando para morrer as promessas que Deus deu a si. Deus te fez promessas, você largou elas, porque não acredita que elas podem se cumprir. Deus está dizendo, volta e pega ele pela mão e traz de volta, porque o que foi dito se cumprirá. O que foi dito se fará. E olha o que vai acontecer. E abriu Deus os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos. Deus vê, mas Deus também quer que Agar veja. Toca em alguém e diz assim, Deus quer que você veja o que ele vê. Aí continue e diga assim, mas para ver o que Deus vê, você não vê com olhos naturais, porque andamos por fé e não por vista. Então quais são os olhos que eu uso para ver o que Deus quer que eu veja? Fé. Olhos de fé. E Deus era com o menino que cresceu e habitou aonde? No deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. A sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então entenda que agora Deus está dando uma possessão a Ismael no meio do deserto. Agar vai ao Egito, toma uma mulher para ele, e ele começa a crescer nesse deserto. Ele começa a se tornar poderoso nesse deserto, porque Deus disse que ele se tornaria pai de 12 príncipes. Vá para Gênesis 25 e aí nós encerramos essa parte de hoje, e vai falar sobre a morte de Abrão. Quando Abrão tinha 145 anos, Sara morreu, e Abrão tomou para si uma outra mulher, chamada Quetura. E agora o texto vai falar sobre essa mulher. E Abrão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zirã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suar. Girã, Joxã, Medã, Midian, Gebaque e Suar. Amém? Então entenda que aquilo que o anjo disse a Agar, que Ismael estaria diante de Isaque e de seus irmãos, está se cumprindo aqui. Muitos e muitos anos depois, que Abraão teria outros filhos. Vamos ler. E Joxã gerou de Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Versículo 5. Versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, entre elas está Agar, viu? Deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-se do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Onde estão os filhos de Abraão com Quetura? Eles foram enviados ao oriente. A palavra Quetura quer dizer mulher dos olhos puxados, tá? Então os filhos de Abraão com Quetura habitaram o oriente. Então todos os que você vê ali, China, Japão, tudo ali, são a descendência de Abraão com Quetura. É por isso que a escrita Shan, ou Shang, como alguns também chamam, é muito parecido com o hebraico. É por isso que os asiáticos escrevem de trás para frente, leem de trás para frente, do mesmo jeito do hebraico. Quem está entendendo? E você vê que Abraão dá a eles o quê? Presentes. Então eles têm uma unção para dar presente. Dificilmente não haverá na sua casa alguma coisa que você ganhou ou comprou que não esteja escrito embaixo, made in China, made in Japão.
Você já viu que presente no mundo inteiro vem dali? Tem uma unção para presente ali, né? Eles receberam presentes. São filhos de Abraão com Quetura. Agora escute. Versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. E Isaque e quem? E Ismael. Ele despediu os filhos de Quetura, deu presentes a eles, não deu herança, presentes, e despediu eles para o Oriente. Muita riqueza. Abraão era o homem mais rico do seu tempo. Despediu. Ismael conquista seus próprios bens e riqueza, porque Abraão só lhe deu pão e água. Amém? Mas para Isaque ele deu tudo o que tinha. Agora, na morte de Abraão, a Bíblia diz que estavam para sepultá-lo Isaque e Ismael. Porque você tem que entender que Isaque tinha um território e Ismael tinha um território. Eles cresceram se encontrando. Estavam habitando no mesmo deserto. Um aumentando de um lado, porque Deus disse: vou te fazer uma nação. E outro aumentando do outro, porque Deus disse: vou te fazer uma nação de 12 príncipes. Só que Deus disse a respeito de Ismael: ele permanecerá todos os dias, e esses príncipes, no batente de seus irmãos. E aqui está o juízo de Deus operando sobre o que fez Abrão e Sarai, quando tomaram Agar, para tentar fazer cumprir a promessa de Deus em Ismael. Porque esses 12 príncipes, vamos ler o texto aí, permanece até hoje, sepultaram na cova de Macpela, versículo 9, campo de Efron, filho de Zoá, Eteu, que estava em frente a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ele comprou com 7 cordeiros. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-lahai-roi. Isaque foi morar no poço que foi batizado por Agar. Coisa, hein? Fez a casa dele e o poço onde o anjo apareceu a Agar, que Agar chamou aquele poço de Beer-lahai-roi. É lá que ele vai, Deus vê, porque ele entende que ali Deus viu a aflição. Tudo isso é princípio bíblico, irmão. Eles eram guiados por princípio. Isaque está dizendo o seguinte: eu quero estar onde Deus vê. E onde Deus viu? Deus viu o poço. Então os olhos de Deus ainda devem estar lá. Então ele foi habitar lá onde ele acreditava que os olhos de Deus estavam. Da mesma maneira, quando a Bíblia diz que, aleluia, olha lá, rapaz, quando a Bíblia diz que depois que Caim mata Abel, ele roda por vários lugares até vir fazer a sua casa de frente ao Oriente, de frente ao Jardim do Éden, onde estava a face de Deus, porque ele queria também ficar diante dos olhos de Deus. Então eles eram guiados assim por esses princípios. E Isaque vai para lá. Então, o versículo 12 agora vai dizer o que acontece com Ismael. Estas, porém, são as gerações dos filhos de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E esses são o nome dos filhos de Ismael. Aí ele vai dizer os nomes dos seus filhos. No versículo 16, esses são os filhos de Ismael, e esses são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. 12 príncipes. E habitaram, versículo 18, desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, como Deus disse. E isso está imposto até hoje. São 12 príncipes no Oriente Médio, dia e noite, contra Isaque, contra a descendência de Isaque. Todos os príncipes que estão ali no Oriente Médio contra Israel são a descendência direta de Ismael, em busca de pegar a herança que é e foi dada por Deus a Isaque,
Vocês entendem isso? E qual é o juízo que Deus aplicou aqui? Que nós vamos falar sobre o juízo de Deus na próxima terça. Exatamente isso. Aquela falta de confiança na promessa trouxe por décadas, gerações, milênios, aqueles que se assentam na porta contra Israel até o dia em que o Messias vier reinar. E aqui, irmãos, está algo para que a gente pense. Deus age com justiça sobre todos. Ele executa juízo, misericórdia, julga com reta justiça. E é por isso que é importante que a gente observe a nossa maneira de andar. Por isso que é importante que a gente tome as promessas que Deus nos deu e creiamos nela. E vivamos por ela, e caminhemos em confiança por elas. Que entendamos que Deus está conosco, mesmo quando a gente acha que não está, mas que Ele ouve e vê. E que se eu preciso de justiça, que eu espere que Ele faça por mim justiça a seu tempo, para que eu não me enrole com coisas como essa, para que esse julgamento não caia e fique para sempre dessa maneira sobre aqueles que desconfiaram da promessa de Deus. Nós vamos falar sobre o juízo estabelecido de Deus dentro da sua reta justiça, amém? Na terça-feira que vem. Você recebe essa palavra? Entendeu ela em nome de Jesus? Estude mais os textos, irmãos. Estude bastante esses textos. Aplauda o Senhor, fique de pé. Deixa eu orar por você. Porque a minha intenção hoje era fazer você conectar os textos dentro de uma cronologia, para que você compreenda tudo o que aconteceu aqui nessa formação dessas duas grandes nações, os ismaelitas e os israelitas. Pai, eu te dou graça por tua palavra. Obrigado pelo entendimento dela, por tudo que o teu Espírito falou ao nosso coração. E pedimos a ti que nos ajude, porque em nós está o querer, Senhor, mas nem sempre está o executar. Mas a tua palavra diz que em ti está tanto o querer como o fazer. E sem a tua ajuda nós não conseguiremos avançar, Senhor. Não conseguiremos viver aquilo que temos que viver. Ajuda-nos a encontrar um caminho seguro até a tua presença. Esse caminho é Cristo. É o caminho de uma entrega, é um caminho de oração, de humilhação diante de ti. Porque a tua palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E isso significa se humilhar à tua vontade, porque a seu tempo o Senhor nos exaltará. Por isso, Senhor, tira a angústia dos corações, tire a opressão, Senhor, tire as dores. Espírito Santo, que esta palavra se torne consolo na alma de muitos aqui essa noite, despertamento em nossas almas também, e nos leva para o lugar seguro da tua presença. Nos ajuda a esperar, Senhor, pela tua justiça, e não agirmos precipitadamente contra as pessoas, Senhor, mas esperar que o Senhor tome a justiça em nosso lugar. E até lá, Senhor, eu sei e nós sabemos que tu és o Deus que vê, tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que ouve, tu és o Deus que disse a Abraão: nunca te deixarei, jamais te desampararei, serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. Eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, porque eu, Senhor, serei em volta de ti uma muralha de fogo. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus também por estes que agora virão ao gasofilácio, trazendo suas ofertas, trazendo, Senhor, os seus dízimos, a sua generosidade, depositando diante da tua face. Por eles eu oro, no nome bendito de Jesus te peço e te agradeço. Diga amém, aplauda o Senhor e vamos ofertar nessa noite ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Tu és o Deus que me sondas, tu
Mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aplauda Ele. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, amanhã nós temos GCA de varões, não é isso? Onde será, pastor? Aqui na igreja. Quinta-feira, nosso culto de intercessão está na direção do Ministério de Louvor. Sábado, às 4 horas da tarde, nós estaremos aqui com GCA de mulheres. E no domingo, grande culto de ceia e também culto em ação de graças, em comemoração ao aniversário do nosso bispo Oséias. Amém? Glória a Deus. Todos estão convidados para estar aqui adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor pela vida do nosso pastor. Amém? Vamos orar? Mestre amado, nós te damos graças, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Essa palavra tão poderosa, Senhor da glória. Nos ajuda, Senhor, a rever os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ouvir mais a Tua voz. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos caminhar dentro da Tua vontade, Senhor, segundo a tudo aquilo que o Senhor tem
desejado para as nossas vidas. Agora nos despede em paz para os nossos lares. Nos leva, Senhor, em segurança. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vão na paz do Mestre.